Borus era um mago de alto nível que levava uma vida luxuosa e tinha uma posição respeitável em todo o reino Dambrak. A única razão pela qual ele estava seguindo Luí no desenvolvimento dos mares exteriores era porque o Marquês prometera construir uma torre de feiticeiros para ele. Esta era uma torre de feiticeiros, algo que todos os magos de alto nível precisavam para conduzir pesquisas mais profundas em outros planos. Foi assim que eles aumentaram suas fileiras. Magos de alto nível com a proteção de uma torre estavam a quilômetros de Vagante sem nada a seu nome. Dadas as muitas vantagens, não havia dúvida de que a construção de uma torre de feiticeiros era tão horrível quanto custava. Até o mais barato custou mais de 2 milhões de moedas de ouro. Leylin tinha certeza de que o Marquês Luí havia investido quase metade de seus lucros comerciais nessa torre dos feiticeiros que ainda estava em construção. Para ele, isso equivalia a um presente do céu. Se ele pudesse saquear completamente esses suprimentos, seria muito mais fácil para ele construir uma torre de feiticeiros para si mesmo no futuro. Leylin já havia encontrado o projeto de construção exclusivo da torre do feiticeiro na sacola de Borus, mas os materiais básicos também eram muito preciosos. O Marquês Luí gastou uma quantia infinita de dinheiro e mão de obra para transportá-los de partes remotas do continente distante. Ele trouxe seus homens para o local designado para a Torre do Feiticeiro, seguindo o mapa de Tim. Já havia vários acampamentos aqui, e uma fundação simples para a torre já havia sido colocada. Se realmente o tivéssemos deixado construir sua torre de feiticeiros, não teríamos conseguido romper a defesa do porto hoje. É até possível que tivéssemos sofrido uma derrota total, disse Leylin com um medo persistente para as pessoas próximas a ele, quando viu que o projeto tinha acabado de começar. No entanto, o acampamento estava agora no caos. Muitos cadáveres estavam espalhados pelo local, e estavam cheios de piratas em um frenesi matador enquanto corriam de um cômodo para outro. Parem eles! Leylin acenou com as mãos. Ele não teve uma pontada de misericórdia por aqueles piratas aleatórios que enlouqueceram com sede de sangue e careciam de disciplina. Robin Hood trouxe seus homens e começou a atacar freneticamente os outros piratas imediatamente. Quando vários dos piratas que estavam rugindo foram decapitados, os poucos remanescentes finalmente recuperaram o juízo. Coloque as coisas que você roubou, ou você vai morrer aqui. Leylin falou indiferente, parecendo tão aterrorizante quanto um demônio para eles. Sob a ameaça de morte, a maioria dos piratas obedientemente jogou fora os itens em suas mãos e correu em direção ao porto. Havia também uma quantidade infinita de riqueza lá, e desistir de suas vidas aqui não valeu a pena. No entanto, ainda havia uma minoria dos piratas que cobiçavam e não podiam deixar as riquezas em suas mãos. Com um aceno de mão de Leylin, Robin Hood e seus homens foram imediatamente para as cabeças de porco teimosas. Abra o depósito! Assim que eles terminaram de limpar toda a área, Robin Hood pegou uma pessoa que parecia estar no comando. Usando sua lâmina coberta de sangue fresco, ele o forçou a abrir todos os armazéns, um por um. Naquela fração de segundo, os homens de Leylin ficaram imediatamente ofuscados por um brilho colorido. Diamantes, madeira de lei, o núcleo para configuração de bonecos e muitas ligas mágicas. Nada mal, todos são produtos que não estão disponíveis no exterior e são necessários para construir uma torre de bruxos. Além disso, Leylin havia encontrado um minúsculo depósito depois de quebrar um mecanismo minúsculo, que armazenava grandes quantidades de mitril e ouro puro. Esses dois metais podiam absorver muito bem a magia e eram materiais preciosos necessários em muitos itens mágicos. Estas são provavelmente apenas uma parte disso. Leylin suspirou pesaroso. O comércio de escravos é de fato o negócio mais lucrativo. Esta foi, sem dúvida, a razão pela qual sua família não se envolveu no comércio de açúcar refinado e fio dental de peixe por muito tempo, ou então eles teriam sido capazes de acumular uma quantidade inimaginável de riqueza. Organize os homens. Mova tudo isso para o Tigre Escarlate, e especialmente designe pessoas para guardá-lo. Leylin instruiu Robin Hood. Então, ele trouxe Isabel e os outros ao lado da residência do Marquês, que já havia sido sitiada. Ronald estava agora lançando um violento ataque com seus homens, mas as pessoas lá dentro resistiam tenazmente. O que o Marquês Luí acumulara ao longo das décadas não seria destruído tão facilmente.
Mesmo que já tivessem se livrado da maioria de seus homens no mar, ainda haveria autoridades fiéis aparecendo em momentos como este. No entanto, o seu ponto à resistência de SS se dissolveu em nada depois que Leylin apareceu. Com apenas alguns feitiços de bola de fogo, a entrada da mansão do Marquês foi completamente aberta, revelando o interior do edifício em todo o seu esplendor deslumbrante e glorioso. Isabel correu como uma valquíria, sua espada longa preta mágica se enchendo de sangue quente. Ela não tinha qualquer misericórdia para com esses inimigos que fizeram sua família perecer. Leylin ligou para Ronald e deu-lhe uma ordem severa. Ronald, diga a esses piratas que a mansão do Marquês inteiro e alguns dos outros armazéns importantes são nossos. Qualquer um que ousar cobi-los será morto imediatamente. Ele não era algum tipo de santo, ele reuniu todos esses piratas aqui apenas para fortalecer sua influência. Ele já era gentil o suficiente para deixá-los saquear o lugar intencionalmente. Como ele poderia dar a eles os maiores benefícios? Sim, jovem mestre, Ronald estava cheio de entusiasmo e vigor. Ele também tinha um ódio ardente para com a família do Marquês Louis. Agora que ele tinha conseguido sua vingança, ele estava cheio de tanta admiração por Leylin que ele se ajoelharia a seus pés. Todo o processo estava indo muito bem. Enquanto Ronald estava dirigindo seus homens para esvaziar as lojas, Leylin já havia obtido um relatório de batalha de Isabel. A mansão inteira desmoronou completamente. Além de Tim e de alguns outros, o resto foi preso, e até mesmo o Marquês Louis foi encontrado morto em seu escritório. Está tudo bem? É o suficiente. Vamos, Leylin zombou enquanto examinava o centro da cidade. Alguns lugares ainda eram tranquilos e irradiavam luz que era a localização da igreja. Mesmo um bispo seria incapaz de obstruir o tsunami de piratas, e só poderia confiar passivamente nos poderes do Deus em sua igreja para fortalecer sua defesa. Leylin certamente não seria tão tolo a ponto de deixar seus homens atacarem a igreja. Quanto aos outros piratas diversos que já haviam perdido a cabeça, ele naturalmente não precisava mais se preocupar com eles. Além disso, o ataque de Leylin desta vez foi alcançado pegando o Marquês desprevenido. Se as outras igrejas reagissem e até conspirassem umas com as outras, seria muito problemático para ele. Sim, jovem mestre. Os outros piratas? Ronald cumprimentou com a mão direita no peito. Eles vieram para a riqueza e agora vão morrer por causa da riqueza. Não é perfeitamente normal? Sob a influência de uma atmosfera enlouquecida, haveria apenas um punhado de piratas que acabariam descobrindo o perigo, prontamente encerrariam seus negócios aqui e iriam embora. Além disso, se conseguissem alcançar isso, teriam naturalmente o direito de continuar vivendo. O Tigre Escarlate e alguns couraçados de batalha partiram do porto, que já havia se transformado em um inferno. Eles até acenderam alguns grandes incêndios, mas não atraíram a atenção de muitos piratas. Aqueles absorvendo loucura e abate sempre teriam uma reação relativamente lenta em relação ao mundo exterior. Alguns raios de luz sagrada saíram obstinadamente das chamas, protegendo até mesmo os civis vizinhos. Era apenas que parecia haver algumas sombras dentro dos raios de luz emitidos pela igreja. A igreja do Deus do assassinato? Vamos liquidar nossas dívidas um dia. Leylin sorriu sarcasticamente. O olhar em seus olhos era sereno, mas parecia conter um brilho diabólico. Respeitado bispo, todos os desbravadores se reuniram e estão prontos para partir a qualquer momento. Uma jovem sacerdotisa olhou para os refugiados na praça da igreja, com o rosto vermelho de indignação e o olhar cheio de pena. Esses malditos piratas! A luz do nosso Deus irá purificá-los completamente um dia. A jovem sacerdotisa disse, aflita. Os olhos do bispo idoso pareciam conter o mundo inteiro, mas também estavam cheios de um brilho suave. Ele lentamente começou a rezar para a escultura de uma ter no centro da igreja. Querido Deus, tenha pena das pessoas comuns. Alice, você tem que entender que nossas forças são incapazes de lutar contra todos aqueles piratas de fora. Temos de esperar por uma oportunidade adequada. A voz do bispo era envelhecida mas resoluta, mas parecia ter algum tipo de poder calmante que permitia que a jovem sacerdotisa alcançasse a paz em seu coração. Neste momento, uma figura apressadamente correu para dentro. Um padre da igreja de Lathander está pedindo para encontrar você.
Muito bem, convide-o rapidamente. Havia um vislumbre de alegria no rosto do bispo. Lathander, o Morning Lord, era uma divindade com uma formidável força oculta. Ele tinha um intenso ódio contra todos os tipos de comportamento sórdido, e seus sacerdotes eram inabaláveis para reprimir as forças das trevas. Com a ajuda de seus desbravadores em reprimir todo o porto, haveria esperança em restaurar a paz. Respeitado bispo! Um padre de cabelos dourados e lustrosos, vestido com um vestido de padre Morning Lord, entrou com passos rápidos, uma expressão extremamente ressentida no rosto. Nossa igreja enviará todas as forças que temos à disposição para atacar essas pessoas cruéis. Espero que possamos receber sua ajuda. Mas, claro, não nos esquivaremos do nosso dever. O bispo virou-se para olhar para o peito, atordoado. Um punhal negro tinha sido empurrado para dentro, o sangue como uma rosa florescendo enquanto se espalhava incessantemente. Uma maldição maliciosa imediatamente invadiu a ferida, uma que até mesmo um feitiço divino não podia dissipar. Você não é um padre Morning Lord. O bispo desmoronou lentamente. Nos momentos finais de sua vida, ele viu o rosto do padre mudar estranhamente, e acabou se tornando o rosto de uma pessoa sinistra. Ele começou a bater todos ao seu redor enquanto ele ria loucamente, e a jovem sacerdotisa Alice caiu em uma poça de sangue. Shadow Jump. Depois de assassinar o bispo, o assassino que estava acima do nível 15 imediatamente mobilizou uma técnica de alto nível e desapareceu no ar. Com a conveniência do plano das sombras, ele havia chegado em outro lugar quando reapareceu.